Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 549. Ela vai tratar sobre pactos. Nós estamos falando sobre as influências que os espíritos têm na nossa existência. E aí tem muito folclore naquela história do pacto com o demônio para obter vantagens. E Kardec vai fazer questões relacionadas a esse assunto, ok? Vamos lá então, 549. Haverá algo de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Não, não há pactos, mas naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Apelas então a espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus propósitos. Isto não significa que teu vizinho não possa livrar-se deles, porque por uma conjuração contrária ou pela própria vontade. Aquele que deseja praticar uma ação má chama os maus espíritos, a fim de que o auxiliem nessa decisão, mas aos quais, por sua vez, fica obrigado a servir, já que esses espíritos também precisam dele para o mal que queiram fazer. É somente nisto que consiste o pacto. A dependência em que o homem se acha algumas vezes em relação aos espíritos inferiores provém de sua entrega aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, e não de quaisquer acordos feitos entre eles. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria que simboliza uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos. Então vamos lá. É possível fazer pactos com o mundo espiritual? Então eu invoco um espírito e vou fazer um acordo com ele. Se você fizer isso para mim, eu te dou aquilo. Não, não é possível fazer pactos. O que acontece é que quando nós temos uma determinada intenção, nós geramos ao entorno de nós uma radiação desses pensamentos, né? A emancipação dessa energia. E por afinidade, espíritos que se comprazem com ela vêm ao nosso encontro. Então não é uma questão de troca, mas de afinidade. Então eu tenho muita raiva de uma pessoa e um espírito que tem simpatia por mim passa a ter raiva daquela pessoa também. E aí naquele momento ele vai influenciá-la. Vai obrigá-la a fazer coisas ruins, a sofrimento? Não. Ela vai induzi-la a tomar decisões que lhe trarão sofrimento. Mas, como foi dito na resposta, a a pessoa pode, por uma prece, né, que seria uma evocação, uma prece, mudar o seu padrão vibratório e sair dessa má influência de uma forma muito tranquila, ou pelo próprio comportamento. Então, o espírito vem, sugere que ele brigue com a esposa, e ele não briga. Ele olha para ela e fala assim: ah, mas eu gosto tanto dela, então não vou brigar. Então, são formas de resistir. Um pacto seria um acordo firmado como um contrato, e isso não acontece com o plano espiritual. Espíritos que vêm e são, em outros mediunismos, em outras seitas religiosas, que também usam mediunismo, eles fazem acordos, porque materializados, eles querem receber oferendas. E aí ele vai cumprir aquilo que você determinar. Então você oferece algo para ele e ele vai te oferecer o trabalho dele, que é a perturbação. Então, essa relação, né, que existe com o plano espiritual, ela não é impositiva. Então, eu desejo mal para alguém, vou até uma entidade que realiza esse tipo de trabalho, faço a minha oferenda, os espíritos estão ligados àquela entidade, vão ao encontro do meu desafeto e vão estar em torno dele. O que vai acontecer? Aquilo que ele permitir. Se ele entrar em sintonia, se ele sentir medo, se ele ficar enravecido, se ele tiver um baixo padrão vibratório, ele vai entrar em sintonia com os espíritos e acaba sendo perturbado e ampliado os seus problemas. Se ele é uma pessoa elevada, disposta à oração, com bons sentimentos, boas ideias, ele não vai sofrer nenhum tipo de influência
porque vai estar numa vibração diferente e os espíritos podem ficar ao entorno dele, tentando, mas não vão conseguir. Como a maioria de nós que vive nesse mundo ainda tem muitos sentimentos e relações inferiores, né? Nós não conseguimos manter aquele padrão vibratório contínuo, então a ação desses espíritos ela acontece sim, porque nós permitimos. Não podemos deixar de entender isso. Somos livres para escolher nosso caminho. Se aceitarmos a sugestão do espírito inferior e cometermos erros, vamos sofrer as consequências. Se nós não aceitarmos, entraremos em sintonia com espíritos superiores e vamos conviver de uma forma melhor. 550. Qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais alguns indivíduos teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. A lenda dos pactos é uma alegoria que se pode explicar assim: aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que terá de suportar neste mundo, sofrendo na vida futura as consequências desse ato. Isto não quer dizer que sua alma fique para sempre condenada à infelicidade. Porém, se em vez de se desligar da matéria, nela se enterra cada vez mais, não desfrutará no mundo espiritual dos prazeres de que gozou na terra, até que tenha resgatado suas faltas por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se, por amor dos gozos materiais, na dependência de espíritos impuros, estabelecendo-se entre eles um pacto silencioso que leva à perda do delinquente, mas que lhe será sempre fácil romper com a assistência de bons espíritos, desde que o queira firmemente. Tá, aquilo que eu falei no início. Eu vendi minha alma ao demônio e ele me favoreceu para que eu conquistasse muitas riquezas, vantagens e tal. Muito bem. É possível? É possível. Vender a alma, não. Mas é possível que você, entrando em sintonia com espíritos inferiores, oferecendo a eles aquilo que eles necessitam, que eles gostam, ainda materializados, eles vão trabalhar em seu benefício. Então, eu estou numa empresa e quero o cargo do meu chefe. Aí eu peço para os espíritos perturbá-lo. Se ele tiver uma conduta ilibada, uma elevação moral, se ele for uma pessoa boa, afeto às orações, os espíritos obsessores vão ficar em torno dele e nada vão conseguir. Mas, como eu disse na questão anterior, nós temos nossos altos e baixos. Ainda estamos no mundo de provas e expiações, por isso somos espíritos que necessitam de experiências. E aí acabamos baixando o nosso padrão vibratório e permitindo que os espíritos nos influenciem. Então, eu desejo o cargo do meu chefe, o espírito fica perturbando, ele se irrita, ele comete erros e acaba demitido. E aí eu tenho a chance de me elevar. Então acontece dessa forma, porque ele, o meu chefe, está em desequilíbrio, então sofreu a perturbação, permitiu que isso acontecesse, ele cometeu os erros pela vontade dele, intuído pelo espírito obsessor que está em torno dele, ele acaba demitido. Aí o espírito que é simpático a mim vai intuir o diretor a me promover. Então eu consigo almejar isso. É possível? É possível, já disse. Depende muito das condições daquele a quem você direcionou o seu mal. Acontece que o mal é nosso. A nossa intenção, nosso objetivo de prejudicar aquela pessoa, isso fica em nós. Então, a frase do Cristo que define muito bem isso é que há de haver o escândalo. Então, o meu chefe ainda mantém níveis inferiores de vibração e ele precisa da expiação para aprender a valorizar mais o equilíbrio, a buscar paciência,
a buscar resignação, encontrar a sua fé. Então, o escândalo acontece com ele por causa disso. Ai daquele que é causa de escândalo. Então, eu, como fui o causador desse escândalo, assumi um compromisso que amanhã eu vou ter que resgatar. Então, de um jeito ou de outro, quando eu sair da vida material e for para a pátria espiritual, eu vou me confrontar com as coisas que eu fiz. E aí a minha consciência, que é um juiz supremo, vai me julgar, vai me dizer se eu posso ter paz ou não. Então, a culpa, essa situação de remorso, tudo isso leva ao sofrimento. Ah, mas eu não estou nem aí, eu não tenho culpa e não sinto remorso. Ele fez porque ele quis. Eu encomendei e ele entrou na minha. Tudo bem. Pode ser que a minha consciência não me acuse, mas a vida vai me oferecer um momento de resgate desse erro que eu cometi. Ai daquele que é causa de escândalo. Então é esse o sentido dessas perturbações. Elas acontecem sim, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós ainda não conseguimos nos manter todo o tempo em oração, todo o tempo com bons olhos, desejando o bem do próximo. Nós ainda amamos aqueles que nos amam, e aqueles que não nos amam, nós odiamos. E esse é o problema. Então, não é que o plano espiritual tem o poder de nos prejudicar e vai favorecer uns em detrimento de outros. Não. Quem provoca as situações da minha vida sou eu. Então, se eu tiver equilíbrio, se eu tiver humildade, se eu tiver benevolência, eu vou ter uma vida boa, independente da intenção das pessoas que estão ao meu redor. Mas, se eu entrar na sintonia, eu vou sofrer a influência e, aceitando uma má sugestão, cometo um erro que acaba sendo uma forma de resgate, passando por sofrimentos que eu necessito passar para poder evoluir. Então, há de haver o escândalo. Então, eu preciso das provas. Ai daquele que é causa de escândalo, porque ele também vai precisar de provas no futuro. Então, eu vou encerrando por aqui, porque a questão 551 já é um novo tema. É o poder oculto, talismãs e feiticeiros. Então, a gente vai deixar para a semana que vem. Então, a semana que vem, continuamos o nosso estudo a partir da questão 551. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade, pelas bênçãos recebidas e o conhecimento que nos fortalece. Que tenhamos essa convicção de que a nossa vida é conduzida pelo nosso desejo e que muitas vezes as paixões nos levam a cometer erros, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, irá nos dar uma nova chance para que, resgatando os nossos erros, nos tornemos pessoas melhores. Que possamos aceitar a vida, as provas, como benefícios e remédios, às vezes amargos, mas sempre direcionados à nossa própria doença e que nos levará à cura. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.